Saudamos a todos os queridos irmãos e amigos, são bem-vindos à casa do Senhor. Desejamos um feliz sábado para todos. Sorria porque Jesus te ama. Então não viva triste não. Razões para tristeza existem, mas para alegria também existem. Então vamos viver felizes, não é? Temos aqui amigo, a Devanir, que alegria ver a Devanir ali. Para quem não sabe, ela me ajudou a construir 3 igrejas. Não foi uma só, né? 3 igrejas lá em Manaus. Que bênção. Mãe do Gleison, viu? Mãe do Gleison. Louvado seja Deus. Temos ali o pastor Batalha. Seja bem-vindo, amigão. Amigão do coração. E a Raquel, aqui a pastora. Que alegria tê-los aqui conosco. Temos aí os amigos lá de Curitiba, o Regis e a esposa, sejam bem-vindos também. Que alegria, queridos, esta igreja recebe muitas visitas. E temos muitas outras aqui. São todos bem-vindos à casa do Senhor, tá bom? Você se sinta na presença de Jesus. Vamos orar ao nosso Deus nesse momento. Obrigado, Pai amado, estamos na Tua presença em busca da Tua bênção. Não viemos aqui por motivos pessoais ou somente de amizade, mas estamos aqui em busca da Tua bênção, Pai. Tu és o Deus Todo-Poderoso e eu quero que o Senhor abra as Tuas mãos, cheias de bênçãos, bênçãos na saúde do Teu povo, bênçãos financeiras, mas acima de tudo, bênçãos do Espírito Santo. Que o Espírito Santo se manifeste neste momento ao abrirmos a Tua palavra. E que o Senhor nos assista na leitura dos versos, na compreensão deles. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Abra a sua Bíblia, meu querido irmão, em Marcos capítulo 1. Melhor, Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11 e os versos 12 a 14. O título do sermão de hoje é Vivendo de Aparências. Parece, mas não é. Vocês já ouviram essa expressão muito conhecida em português, não é? Parece, mas não é. É tão simples, é tão fácil aparentar aquilo que não somos. Mas Deus sabe quando nós somos ou não somos. Abra sua Bíblia então e vamos ler. Marcos capítulo 11, versos 12 a 14. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela achava alguma coisa. E chegando-se a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. E vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambiadores e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que alguém levasse algum vaso para dentro do templo. E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. E os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isto, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, pois toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhes: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser, lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis.
e tê-lo-eis. Queridos, Jesus passou a noite em oração. Pela manhã, ele foi ao templo e no caminho encontrou uma figueira bem cheia de folhas. A aparência da figueira é de que ela tinha muitos frutos, porque embora não sendo época de figos, mas aquela figueira estava cheia de uma folhagem linda e aparentava ter figos. A natureza da figueira é que antes de se abrirem as folhas, apareça o fruto. Portanto, essa árvore cheia de folhagem era uma promessa de figos bem desenvolvidos. Sua aparência, porém, era enganosa. Depois de procurar figos entre os ramos, dos mais baixos até os mais altos ramos, Jesus não achou nada de frutos, somente folhas. Era uma massa de pretensiosa folhagem, nada mais que aparência. Jesus amaldiçoou a figueira e no dia seguinte estava seca. A maldição da figueira foi uma parábola viva. Aquela árvore estéril, ostentando sua pretensiosa folhagem, era um símbolo da nação judaica. A nação judaica tinha aparência de santidade, mas não eram santos. Aparência de povo escolhido de Deus, mas não obedeciam a Deus. Aparência de revelar Deus para o mundo, mas não estavam revelando nada senão egoísmo e exclusivismo. Os judeus distinguiam-se de todas as nações do mundo e professavam fidelidade para com Deus. Haviam sido especialmente favorecidos por Deus e pretendiam ser mais justos do que todas as nações do mundo. Mas, queridos, tudo não passava de uma pretensiosa ostentação de folhagens. Na realidade, a figueira era estéril. E aquela figueira representava o povo de Israel. Não possuíam frutos de bondade. Não possuíam frutos de misericórdia. Não eram amáveis com as pessoas, mas eram a igreja verdadeira. Você já ouviu alguma história parecida com essa? Onde falta compaixão, onde falta misericórdia, onde falta bondade, mas é a igreja verdadeira? Eu parece que já ouvi esse tema, porque a Bíblia também fala de Laodiceia. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3. É bem parecido com a figueira. Aqui diz em Apocalipse capítulo 3. Medite nisso. Os judeus, sendo o povo de Deus, quando eles não gostavam da mensagem, a primeira coisa que eles faziam era planejar matar a pessoa que falou o que eles não gostaram. Os religiosos que não são verdadeiramente amantes de Jesus, apaixonados por Jesus, são os maiores assassinos do mundo, irmãos. As maiores chacinas do mundo foram provocadas e ainda são provocadas por motivos religiosos, matando em nome de Deus. Aparência de bondade, e aqui diz em Apocalipse capítulo 3, versos 14 em diante, e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Você não é um filho sincero meu, e você também não é um ateu. Você é alguém que professa fé em Deus, você é alguém que professa fé na palavra de Deus. Professa ser cristão, mas não é cristão. E porque você não é isso, não é aquilo, mas é morno, eu vou te vomitar da minha boca, diz o verso 16. Assim, porque és morno, e não frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. E você também, pastor Samuel, não será mais convidado para pregar se continuar falando assim. Porque aqueles que não amam Jesus já começam a planejar matar.
Como pensaram, temos que matar esse Jesus, porque o que ele está falando está nos ofendendo. Queridos, orgulho ofendido, porque Jesus falou a verdade. E o verso 17. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. O povo judeu poderia dizer, porque era um povo rico e ainda é um povo rico até hoje. Comandam as finanças do mundo, está certo? Rico sou, de nada tenho falta. Temos a verdade. Nossos profetas escreveram a Bíblia. Mas mataram Jesus. Rejeitaram Jesus. Jesus aparece do lado de fora da vida deles e da igreja. Mas existem outros cristãos atuais, no tempo em que nós vivemos, que também estão dizendo o quê? Rico sou, de nada tenho falta, enriquecido estou. E o que é que Jesus diz? Não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Em outras palavras, você está vivendo de aparências. Os cristãos do tempo de Laodiceia, irmãos, que é o último período da história do cristianismo na Terra. Esta última fase do cristianismo na história da Terra. É o cristianismo que vai até a volta de Jesus, chamado de Laodiceia. É um cristianismo cheio de aparências. Os judeus eram cheios de hipocrisia, a religião judaica, com seu magnificente templo, com seus altares sagrados, seus sacerdotes mitrados e aquelas cerimônias impressionantes, era uma verdadeira hipocrisia. Tudo era belo no exterior, mas estavam destituídos do amor, da humildade, da caridade, da misericórdia, da beneficência. Era uma religião de folhas, mas não passava de folhas. Naquela ocasião em que Jesus amaldiçoou a figueira, os judeus entenderam a mensagem. A lição que Jesus estava ensinando através da figueira estéril, irmãos, é válida para nós como igreja hoje, como filhos de Deus hoje. Para todas as igrejas. Ninguém pode servir a Deus só de aparência. Você é cristão de verdade? Ou você é ator? Ou é ator? Você está desempenhando um papel. Ninguém pode servir a Deus só na aparência. Temos que servir ao próximo, amar o próximo, levar nossa religião para dentro da nossa casa, levar nossa religião para dentro da nossa cozinha, para dentro da nossa geladeira. Você é um cristão verdadeiro na sua cozinha, na sua geladeira? Você é um cristão verdadeiro dentro do seu quarto, na sua cama? Eu estou me intrometendo na vida íntima do casal, da casa, da família, irmãos. Porque cristianismo vive-se em casa. Quem é cristão em casa será cristão em qualquer parte do mundo. Mas o lugar mais difícil de ser cristão é dentro de casa. Dentro de casa. Nós temos que introduzir nossa religião para dentro da nossa televisão. Introduzir nossa religião para dentro da internet. Nossa religião precisa estar 24 horas, 7 dias na semana, presente na nossa vida. Você não é um ator, mas você é alguém que tem que incorporar Cristo, receber a mente de Cristo e ser Cristo na vida de alguém. Ser como Cristo e agir como Cristo é um padrão muito alto. E Deus não vai baixar o padrão. Tem muita gente esperando, Deus vai ter que baixar o padrão. Deus não vai baixar o padrão, irmãos. Eu me lembro de um teste, quando nós estávamos entrando para a faculdade de teologia, fizeram uma prova, um professor, não vou dizer o nome dele, o professor fez uma prova para todos os que estavam entrando no primeiro ano de teologia, lá em São Paulo. Todo mundo reprovou. Nenhum passou. O que fizeram? Reprovaram o professor.
e passaram os alunos. Queridos, muitos estão pensando que, já que o padrão de Deus é muito elevado, ninguém vai passar, ele vai ter que baixar o padrão. Não, Deus não vai baixar o padrão. Ele nunca baixou o padrão. Ele pretende elevar você. Ele eleva você. Ele puxa você para cima, mas ele não baixa o padrão. O padrão é Jesus. Contemple a vida de Jesus. O amor que Jesus tinha às pessoas. A pureza de Jesus. E o Deus do Pai diz, esse é o meu padrão. E eu quero dar esse caráter de Jesus para você. Eu quero dar essa mente de Jesus para você. E você vai ser Cristo na vida de alguém. Abra sua Bíblia em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 16. 1ª Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, e o verso 16. Aqui nós lemos. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Temos ou não temos? Você, como filho de Deus, tem a mente de Cristo ou não tem? Não sei. Se não sabe, não tem. Não sabe? Não tem. Você ama a sua esposa? Não sei. Não ama. Não ama. Queridos, quando nós temos a mente de Cristo, nós sabemos que temos a mente de Cristo. Por quê? Porque nós amamos a palavra de Deus, nosso foco é agradar o nosso Pai Celestial, nós nos desiludimos com o mundo e só sonhamos com o céu. E ajudar as pessoas, nunca estender o dedo, mas sempre estender a mão para as pessoas, nunca pisar na cana quebrada. Isaías 42, 1-3 diz que Jesus Cristo, ele não pisaria na cana quebrada. Ou seja, quem está quebrado, caído, não precisa de alguém que pise em cima dele. Não precisa. Quem está caído precisa de uma mão que o levante. E Jesus é apresentado na profecia de Isaías 42, 1-3. Ele é aquele que vai levantar a cana quebrada. Quando você cai, ele te levanta. Quando você peca, ele perdoa. Quando você está desesperado, ele te conforta. Quando você acha que está perdido, ele te salva. Queridos, Jesus é tudo. Ele nos coloca para cima. A comunhão diária e constante com Jesus é a única solução para termos a mente de Cristo. Eu tenho visto ultimamente muitos sermões enfatizando. Não só eu tenho visto os sermões com o título Como Vencer o Pecado. Como obter a vitória sobre o pecado. Não sei se vocês já assistiram, mas tem muitos sermões agora, muita ênfase nisso. Isso me incomoda, irmãos, porque é muita atenção para o pecado. Como vencer o pecado? Como não pecar? Para de falar no pecado, por favor. Vamos falar de Jesus? Como permanecer em Jesus? Como ter a mente de Cristo? Queridos, quanto mais você foca o pecado, mais você peca. Você tem que tirar da sua mente o pecado e colocar na sua mente Jesus. E deixar que a sua mente fique impregnada de Jesus, embebida de Jesus. E quando a mente está impregnada de Jesus, Jesus sai até pelos poros, irmãos. Ele vai alcançar as pessoas. Você, quando se encontra com o pecado, se a sua mente está impregnada de Jesus, o pecado te é repulsivo. Você corre para Jesus. Eu lá estou preocupado. Uma pessoa me escreveu esses dias, eu respondi. Eu disse, eu lá estou preocupado em saber como vencer o pecado. Nem passa isso pela minha mente, irmãos. Eu estou em Jesus. Há pecado? Estou preocupado com ele. Estou preocupado com Jesus. Eu estou com Jesus. O pecado tem nome, Satanás. Satanás já é derrotado. Diariamente na minha oração eu digo, Senhor, em nome de Jesus, eu tiro a minha vontade do domínio de Satanás, que é um poder derrotado por Jesus, e coloco minha vontade nas tuas mãos, Senhor. Apodera-te da minha vontade. Se eu estou com Cristo, se eu tenho a mente de Cristo, Satanás é um poder derrotado,
não tem poder sobre mim. O foco tem que ser Jesus, irmãos. Não tem que ser o pecado. Alguém perguntou, como posso vencer o pecado? Eu digo, corra para Jesus. Como eu posso vencer o pecado? Não lute contra o pecado. Se você vai lutar contra o pecado, você vai o quê? Fracassar. O que eu faço? Corra para Jesus. Simples assim? Simples assim. Corra para Jesus. Não é pecado, não é feio correr do pecado, não. Corra para Jesus. Queridos, fugir do pecado, correr para Jesus. Para mim, um cristão vitorioso não é aquele que enfrenta o pecado. Para mim, um cristão verdadeiro é aquele que corre para Jesus. Eu já contei talvez aqui, mas eu vou contar de novo. A história do pastor Geraldo Marski. Ele estava em casa, quando chegou um grupo de irmãos da igreja e disse, pastor, precisamos do senhor. Tem um endemoniado lá. E nós não podemos, não sabemos como, nós viemos buscar o pastor. E queremos voltar com o senhor. E o pastor Geraldo Marques disse, vocês podem ir, eu vou daqui a pouco. Não precisamos do senhor agora. Não, vocês vão. Ele falou firme. E eu vou daqui a pouco. Não vou agora, não. Diante daquela firmeza, eles, tá bom. Então eles foram e ele foi para o escritório dele. E a esposa dele, todas as esposas ficam sempre, não é, olhando o marido. Ela pode estar fazendo 1000 coisas, mas ela sempre está prestando atenção em tudo que você faz, não é? Ela viu que ele entrou para o escritório dele e ficou lá um tempo. Depois de um tempo saiu. Ele é manco de uma perna, não é? O pastor Geraldo Marques saiu lá e foi lentamente. Em meia hora ele estava de volta. Entrando em casa, a esposa disse, já voltou, Geraldo? Já voltei. E o demônio? Quando eu cheguei lá, ele já tinha ido embora. Ela disse, com essa tua calma, nem o demônio aguenta. Por que quando ele chegou lá, o demônio já tinha ido embora, irmãos? Porque quando apareceu o convite para ele enfrentar Satanás, Satanás é o pai do pecado, tá certo? Quando apareceu o convite para enfrentar a Satanás, ele correu para quem, irmãos? Para Jesus? Eu tenho que enfrentar Satanás? Eu vou nessa direção oposta, corro para Jesus. Quando os demônios perceberam ele ajoelhado, conversando com Jesus, o que os demônios se conversaram? Vamos embora, porque vai ficar feio para a gente. Ele vai chegar aqui e vai dar não é? Vamos embora, porque não adianta lá. Ele não veio nos enfrentar, ele correu para Jesus. A vitória sobre o pecado, meu irmão, não é enfrentar o pecado. Quando aparecer a vontade de beber, fumar, usar drogas, não fique olhando, não, eu vou resistir. Que resistir nada, irmãos? Corra para Jesus, lance-te aos pés de Jesus, chore, clame, peça. Fala, Senhor, eu não vou sair daqui antes que o Senhor me dê a vitória, não, porque a vitória é tua. O Senhor já tem essa vitória. Jesus não vai obter a vitória sobre Satanás, irmãos. Ele já obteve a vitória sobre Satanás. Ele já esmagou a cabeça da serpente. Isso já foi feito. Eu tenho que me apossar da vitória de Jesus pela fé nele. Eu me escondo em Jesus. Quando Satanás vê, não vê Samuel, vê Jesus, porque eu estou escondido atrás de Jesus. Eu não vou enfrentar Satanás. Isso é trabalho de Jesus. É o irmão mais velho que eu tenho, ele faz isso. Ele já fez isso. Ele já venceu Satanás no céu. Já venceu Satanás no deserto da tentação. Já venceu Satanás no jardim de Getsemane. Já venceu Satanás na manhã da ressurreição. Ele é o vitorioso. Por que eu quero a minha vitória se eu tenho a vitória de Jesus? Eu lanço mão da vitória de Jesus. Eu quero ter a minha experiência. Você quer ter a tua experiência? Eu não. Eu me valho da experiência de quem? De Jesus. A Bíblia revela o desprazer de Deus pelas aparências exteriores, irmãos. Nós não podemos brincar de ser cristão, não. Porque o diabo não brinca de ser diabo, não.
Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versos 1 a 6. Mateus capítulo 6, verso 1 a 6. Abra sua Bíblia. E aqui nós lemos. Capítulo 6 de Mateus, versos 1 até o verso 6. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto do vosso Pai, que está nos céus. Quando você fizer a caridade, não a torne conhecida de todos os homens. Se você quer o galardão de Deus, faça a caridade no anonimato. Jesus dizia, não conte, não fale quem fez isso. Jesus não falava, quando curava as pessoas, não dizia assim, olha, pode tocar a trombeta, pode contar para todo mundo. Jesus dizia o contrário, não fale. Queridos, nós gostamos de aparecer. Aparecer na roupa, aparecer não só no vestuário, aparecer no carro, não é? Vamos lá, eu comprei o carro zero ontem, hoje vamos com o carro. Porque já pensou, nós chegando lá na igreja, todo mundo vai olhar. Todo mundo vai prestar atenção. Ou no sapato, né? Diz que mulheres se arrumam para outras mulheres, né? Porque eu disse para minha esposa, ninguém vai prestar atenção se você vai com esse sapato, vai com o mesmo vestido, ninguém vai... As mulheres vão prestar atenção, ela disse. É verdade, que as mulheres se arrumam para as mulheres. Quando a gente vai viajar e fazer semana de oração, ela disse, eu não posso levar só um vestido para colocar o vestido nesse sábado e o mesmo vestido no sábado que vem. Falei, o meu terno vai ser o mesmo? Ah, mas, queridos, Deus não gosta de aparência. Deus quer que você seja de verdade. Aquilo que você... E diante de Deus, você pode confessar. Senhor, eu tenho vivido uma vida de aparências. Abra o coração, ou até na oração você quer aparentar coisa que não é. Na oração a gente tem que ser aberto, irmãos. Senhor, eu sou podre, eu sou pecador, eu tenho esse vício, eu tenho aquele outro vício, eu tenho essa desonestidade, eu tenho essa infidelidade, Senhor. Eu estou me abrindo com o Senhor, porque o Senhor já sabe tudo isso, mas eu estou falando porque eu quero socorro. Quando você se abre e é sincero com Deus, Deus diz, eu vou ser sincero com você, eu vou te ajudar. Deus não vai te amar menos, irmãos, porque você confessou os pecados. Ele vai te amar mais. Ele não gosta de pessoas que fingem que está tudo bem, quando não está tudo bem. Aparências. Quando, pois, deres esmola, verso 2, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Você não é político, você é cristão. Uma coisa não combina com a outra. Político tem que falar para todo mundo, televisionar, mostrar, paga na televisão para a televisão mostrar o que ele fez. Queridos, você não é político, você é cristão. E o cristão não precisa anunciar o que fez. Deus anotou. A pessoa que recebeu o bem sabe quem fez. E os outros não precisam saber. Verso 5. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas. Se ajoelhe. Não tem como ser orgulhoso ajoelhado, irmãos. A posição ajoelhada, ou a posição ajoelhado, já é uma posição de humildade. Você já se aproxima de Deus ajoelhado, porque Deus é grande. Nós temos um costume de orar em pé. Ah, mas é pecado orar em pé? Não estou dizendo que é pecado orar em pé. Você ora deitado, você ora sentado, você ora no carro, você ora em qualquer lugar, irmãos, qualquer jeito. Mas havendo oportunidade, a melhor posição é o quê? Ajoelha-te. Você não está falando com qualquer um.
Está falando com o Rei do Universo. O Rei do Universo. As pessoas para entrarem no Vaticano, irmãos, não pense que você vai entrar com a blusa, com o vestido que você... Não. Eles vão dar a cor da roupa que você vai usar para entrar diante do Papa. A cor. Até para o Barack Obama, eles disseram, Barack Obama, o terno é preto, tá bom? Tá entendido? Ah, mas não fica bem em mim. É preto o terno. Porque só ele se veste de branco, o Papa. E todo mundo que está ao redor dele tem que estar de preto. É assim, irmãos. Mas e quem é o Papa? Ele é um pecador como você e eu, meu querido irmão. Mas existem exigências. Agora, diante de Deus, nós queremos aparentar, nós queremos aparecer de qualquer jeito, irmãos. Deus é Deus. E deixe Deus ser Deus na sua vida, meu irmão. Adore a Deus. Lança-te ajoelhado diante de Deus. Chore diante de Deus. Desabafe. E aqui diz o verso 6. Mas quando tu orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta. Ah, mas não tem porta no meu quarto. Então você tem que pôr porta. Como é que você pode ter privacidade na sua conversa com Deus se você não tem porta para fechar? Tem que fechar a porta, lock sua porta, trava a porta. Ah, mas é só eu e a minha esposa. Não importa. Eu travo a porta quando eu entro. É só eu e minha esposa. Ela se trava, se tranca lá no quarto, eu me tranco no outro. Porque ali eu vou orar, eu vou cantar, eu vou chorar. E eu não quero que nem minha esposa entre a hora que eu estou o quê? Estou abrindo minha alma diante de Deus, irmãos. Nós temos que ter esse tipo de comunhão, de intimidade com o nosso Deus. Fecha a porta do teu quarto. Entra no teu aposento. Ora ao teu pai que está em oculto. E teu pai que vê secretamente te recompensará. Tem alguma dúvida aqui de que Deus vai ouvir? Nenhuma dúvida, irmãos. O teu pai que te vê secretamente te recompensará. É uma afirmação, irmãos. Amém. E você já louva e já agradece antes de receber a bênção. Antes de sentir a cura. Antes de ver qualquer sintoma da resposta, você já louva a Deus pela resposta. E Deus diz, uau, ele já está me agradecendo e eu não fiz nada ainda para responder. Ele já está agradecendo? Ele vai fazer. Ele vai fazer. E o verso 7. Orando, não useis de vãs repetições. Não é reza, irmãos. Oração não é reza, nunca foi reza. Reza é vã repetição. Ah, você reza 20 Ave Marias, ou 30, ou 50. Não, a Bíblia não fala de reza, a Bíblia fala de oração. É o abrir do coração a Deus. E você fala da sua necessidade. Você chora. E aqui diz o verso 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de lhe o pedirdes. E agora vem a oração que Jesus ensinou. Queridos, no primeiro livro de Samuel, abra sua Bíblia, no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, vocês vão encontrar aqui a história, primeiro livro de Samuel, capítulo 16. A história de quando Saul, o primeiro rei de Israel, foi escolhido. Quando o primeiro rei de Israel foi escolhido, o profeta Samuel, ele estava procurando aparência. Procurando aparência. Aliás, o segundo rei de Israel. Porque o primeiro rei de Israel foi na base da aparência. Ele era bonitão, ele era grandão. Todo mundo ia assim, não, esse é o nosso rei, olha aí. Olha os músculos dele, olha a altura dele. Deu tudo errado, não é, irmãos? Deu tudo errado. Saul terminou os dias dele aonde? No espiritismo. Consultando uma médium espírita, a Epitonisa de Endor. E o último ato de Saul foi o quê? Suicídio. É aí. Viveu de aparências. Agora, quando Samuel foi escolher o segundo rei de Israel, Deus disse, nada de aparências. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versos 6 a 7.
Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Viu? Eu rejeitei esse aí. É bonito, mas eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse, tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar a Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os mancebos? E disse, ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, envia e manda-o a chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa, até que ele venha aqui. Então mandou chamar em busca dele, e o trouxe, e era ruivo, formoso de semblante, de boa presença. Deus não gosta de aparências. Foi exatamente o que aconteceu com os fariseus, que não tinham Jesus, mas aparentavam santidade exterior. Aparências que impressionam, porém são enganosas. Em Mateus capítulo 23, verso 14, irmãos, abra sua Bíblia. Mateus capítulo 23, e o verso 14. Olho na Bíblia aí, Mateus capítulo 23, e o verso 14. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações. Vocês conhecem orações longas? Já viram alguém que cansou todo mundo com a longa oração que fez? E as crianças não aguentam mais, e todo mundo não aguenta mais, e a pessoa não termina a oração, porque ele não ora em casa, agora ele quer orar tudo aqui, irmãos. Não, isso é aparência de santidade, quando não existe nada de santidade. Santo é aquele que passa a noite toda em oração, no quarto, sozinho, ele e Deus. Agora aqui, a oração tem que ser o quê? 1 minutinho, irmãos. É só para pedir a bênção sobre o sermão. Não é pedir a bênção sobre os encarcerados, sobre a divisão, sobre a comportagem, não, irmãos. É só sobre o sermão. E às vezes dá vontade de perguntar, escuta, vocês lembraram, irmão, que a bênção era só sobre o sermão? Porque ele está falando... Eu assisti, irmãos, isso não é exagero, foi literal. Aconteceu lá na Virgínia, numa igreja americana. Convidaram um americano para fazer a oração, irmãos. Eu nunca assisti uma oração tão longa. Ele apresentou as 28 doutrinas bíblicas na oração dele. Ele começou falando da Bíblia, e depois da volta de Jesus, do estado do homem na morte, a lei de Deus, e foi. Irmãos, literalmente, ele fez todos os estudos numa oração só. Foram mais de 30 minutos a oração. Aparência. Eu li um tempo atrás, na meditação de casais, existe uma meditação específica para casais, e ali contava-se a história de um advogado, um jovem advogado, recém-formado, que instalou o seu escritório, e ele estava orgulhoso de poder exibir na porta, assim, a placa do nome dele, doutor fulano de tal. Para ele era uma alegria, ele alcançou, ele se graduou, e agora ele estava esperando pelo primeiro cliente. Tudo bonitinho, terninho, não é? O escritório bonito, tudo novinho. Enquanto ele estava ali se arrumando e sonhando com o primeiro cliente, ele ouviu ruídos de passos que vinham pelo corredor. Vem na direção do meu escritório. É o primeiro cliente. Tentando evitar que o seu cliente, em potencial, percebesse que ele era o primeiro cliente, ele tentou disfarçar. Pegou o telefone e começou a falar no telefone. Alô, sim, senhor. Tenho muita experiência em direito comercial, experiência em tribunais. Sim, claro, tenho trabalhado em vários casos.
E ele foi falando, enquanto o barulho dos passos se aproximava da porta do escritório dele. E quando a pessoa parou em frente à porta, ele continuou. Tenho ampla experiência em quase todas as categorias de direito trabalhista. E continuou falando. Caro? Não, que caro. O senhor, eu sou razoável. É o melhor preço da cidade. E o jovem advogado colocou a mão no telefone assim e disse para a pessoa que chegou à porta: por favor, eu já atendo você, tá? Isso aqui é importante. E ele continuou falando. A conversação continuou. Confiante e amável. Quando ele terminou de falar no telefone, colocou o telefone no gancho e falou: pois não, eu posso servir o senhor? Amavelmente, ele disse: sim, o senhor pode me servir. O senhor pode. Então, pois não, em que posso ajudá-lo? E disse o homem: eu sou da companhia telefônica. Eu estou aqui para ligar o teu aparelho. Queridos, às vezes, nós simulamos a vida cristã desse jeito. Desse jeito. Como aquele pastor lá em Manaus, estava levando um americano no carro dele. Lá, muitos americanos visitavam a igreja lá em Manaus. E eles estavam meio atrasados, para variar. E o sinal estava vermelho. Então, o pastor que estava dirigindo disse para o outro americano: olha, a gente está meio atrasadinho, então eu vou furar o sinal vermelho, porque é uma exceção. E o filhinho dele que estava atrás disse: pai, o senhor faz todo dia isso. Aparências, irmãos. Você está tentando impressionar quem, irmãos? Eu quero impressionar quem? Quero enganar quem? Eu estou enganando a mim mesmo. Não precisamos fingir que somos cristãos. Precisamos ser cristãos de coração. E para que isso aconteça, nós temos que ter a mente de Jesus. E a mente de Jesus é dada para quem pede, especificamente, a mente de Cristo. Senhor Jesus, eu estou ajoelhado na tua presença para pedir a tua mente. Que o Espírito Santo implante na minha mente, no meu HD, aqui, no meu hard disk, a mente de Cristo. Para que eu possa amar e pensar e agir como Jesus. Para que eu seja um Cristo na vida de alguém, na vida das pessoas. Cristão não é aquele que luta contra o pecado. Cristão é aquele não é aquele que enfrenta Satanás. Cristão é aquele que passa tempo com Jesus. E passa tanto tempo com Jesus que ele fica impregnado de Jesus. E isso sai pelas palavras e sai pelos poros. Atos capítulo 5 conta a história de um casal muito unido. Talvez essa história de Atos capítulo 5 seja a história do casal mais unido da Bíblia. Atos capítulo 5. Vamos ver aqui? Eles eram unidos. Só que eles eram unidos por mal, irmãos. Ananias e Safira, eles combinaram: escuta, nós prometemos dar esse terreno para a igreja. Mas é muito dinheiro. É muito dinheiro. Mas agora a gente já prometeu. Então vamos fazer o seguinte. O marido falou para a mulher: nós estamos vendendo esse terreno por 1 milhão. Presta atenção, não vai falar os números errados lá. Nós vamos dizer para o Pedro que nós vendemos por 500. 500 fica com a gente e 500 a gente dá para a igreja. Dito e feito, os dois combinaram. Unidos, irmãos. Unidos até na morte. Porque morreram juntos. Os dois foram fulminados por Deus. Porque Pedro disse: eis aí na porta os pés daqueles que enterraram o teu marido. E agora vão enterrar você também. E Safira caiu morta. Porque eles mentiram para Deus. Eles não podiam ficar com aquele terreno para eles, irmãos? Lógico que podiam, o terreno era deles. Por que prometeram então dar para Deus? É aquela questão da aparência. A gente quer que eles pensem, que a igreja pense, que nós estamos dando o quê? Tudo. Aparência. Será que nós não somos tipo Ananias e Safira, irmãos? Queremos que as pessoas
pensem de nós aquilo que nós não somos, ou mais do que nós somos? O pecado de Ananias e Safira foi de querer impressionar a comunidade religiosa, parecer mais espirituais do que eram. Quando Deus perdoa, irmãos, perdoa quando há sinceridade. E eu quero contar para vocês a história super conhecida do rei Davi. Quando eu leio a história de Davi e vejo como ele agiu, ele adulterou com Batseba, ele matou o marido de Batseba, ele tentou encobrir a gravidez, não é, de Batseba. Ele fez tudo errado. E ele é chamado na Bíblia o homem segundo o coração de Deus. Isso me incomodava, irmãos. E quando as coisas te incomodam, você não pode ficar parado e cruzar os braços. Você tem que estudar e pesquisar para você entender, para resolver essa questão que te incomoda. E finalmente Deus me ajudou a entender, irmãos, que Davi, com toda esta história suja de adultério, de assassinato e de mentira, quando o profeta Natan, em 2º livro de Samuel, capítulo 12, quando o profeta Natan chegou para ele e disse: tu és este homem. Davi, com todo o poder que ele tinha na mão, poderia ter mandado matar Natan. Ele tinha poder. Outros reis já tinham matado profetas antes. Mas quando Natan disse: tu és este homem, ele disse o quê? Eu pequei contra o Senhor. Não se justificou. Ele reconheceu o pecado. E quando ele disse: eu pequei, Senhor, a próxima frase que Davi ouviu foi a frase que veio da boca de Deus: o teu pecado está perdoado. Com a mesma rapidez com que ele confessou, com a mesma rapidez Deus disse: está perdoado o teu pecado. Queridos, o que custa confessar o nosso pecado? Davi se tornou o homem segundo o coração de Deus, não no adultério, não no assassinato, nem nas mentiras, mas ele se tornou grande aos olhos de Deus quando ele aceitou e disse: eu pequei, Senhor. Todos nós podemos ser grandes aos olhos de Deus, irmãos. Todos. Richard Nixon caiu porque ele mentiu. Por isso Richard Nixon recebeu o impeachment. Watergate. E depois dele veio Bill Clinton, não é? Com Monica Gate. Bill Clinton olhou para as câmeras da televisão e disse: eu não adulterei. Eu não sou culpado. Mentiu diante da nação inteira. Richard Nixon, depois, diante das televisões, ele só conseguiu resmungar mais ou menos essas palavras: erros foram cometidos. Depois, ele só falou isso: erros foram cometidos. Queridos, ele confessou? Não. É como se dissesse: todo mundo erra. Deus não quer saber se todo mundo erra. Deus quer saber se você reconhece o seu pecado. Ele não reconheceu. Nem Bill Clinton. Agora vem Hillary Gate, né? Agora vem Trump Gate. Agora uma enxurrada de coisas sujas aparecem dos dois lados. Queridos, o que falta é gente que confesse o pecado. Diz: eu pequei, sim. Eu pequei. Quando você diz: Senhor, eu pequei, seja qual for o seu pecado, meu irmão. Você pode ter chegado aqui todo errado, ilegal, mentiu, enganou. Você pode ter feito um montão de pecados e de ilegalidades. Não importa, irmãos. Quando você chega para Deus: Senhor, eu pequei, tem misericórdia de mim. O que Deus vai fazer com você, meu irmão? Vai ter misericórdia de você. Ele é o Pai das misericórdias. Como é que Deus vai rejeitar uma confissão, meu irmão? Eu pequei, Senhor, com a minha esposa. Eu pequei, Senhor, contra o meu amigo. Eu pequei, Senhor, me perdoe. E Deus diz: perdoado está o teu pecado. Queridos, terminando, Laodiceia é a igreja das aparências. Lamentavelmente, nós vivemos nesse período de Laodiceia. Mas
Eu quero que você medite agora neste último verso que eu vou ler para vocês. Laodiceia dizia: rico sou, de nada tenho falta. Estou muito bem, obrigado. Mas essa igreja, esta geração de cristãos laodiceanos que diz: rico sou, de nada tenho falta, está tudo bem? Eles não têm Jesus. Porque a Bíblia diz que Jesus está do lado de fora. Capítulo 3, verso 20 de Apocalipse, irmãos. Jesus está do lado de fora batendo a porta. Ou seja, ele não entrou ainda. Ele está fora da vida da igreja e fora da vida sua. Ele quer entrar. Ele quer limpar a casa. Ele quer perdoar o seu pecado. E Jesus disse em capítulo 3, verso 20. Leia comigo. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Jesus quer entrar na minha, na sua vida. Eu convido todos os dias: Jesus, venha, entre na minha vida. Entroniza-te na minha vida. Eu quero Jesus, todo o pacote de Jesus. Tudo que pertence a Jesus eu quero, é o pacote, irmãos. O Espírito Santo lhe dá esse pacote, chamado a mente de Cristo. Estou à porta e bato. Você vai dizer: vem, Jesus. Jesus quer que você diga: vem, venha, hoje, amanhã, todas as manhãs, antes de nascer o sol, irmãos, ainda no escuro, fechado dentro do teu quarto, portas trancadas, você tem que se abrir para: vem, Jesus, entre na minha vida, dá-me a tua mente, dá-me os traços do teu caráter. Eu quero ser teu, hoje, durante as 24 horas do dia. Eu quero ser cristão, não de aparência. Eu quero viver para o meu Jesus. Se você quer fazer essa decisão ao lado de Jesus, meu querido irmão, eu quero ver a tua mão levantada. Eu quero orar ao meu Pai por você, pedir a bênção do meu Deus para você. Levante a sua mão se você quer realmente receber a bênção do Senhor. Pai querido, o Senhor que vê todas as coisas, olha lá do céu as pessoas que levantaram a mão publicamente, não só para nós aqui, mas levantaram as mãos também para os anjos e para todos os outros planetas criados. Eles estão nos assistindo e sabem de que lado nós estamos. Estamos do lado de Jesus. Não queremos enfrentar o diabo e nem o pecado. Queremos correr para Jesus e nos escondermos em Jesus. Queremos convidar Jesus para que entre na nossa vida. Entre no nosso lar, no nosso quarto, na nossa cozinha. Enfim, Pai, entre na nossa internet. Venha, Jesus, entra. Viva conosco. Derrama o teu Espírito sobre nós. E que o Espírito Santo nos faça mais e mais semelhantes a Jesus. Pois é em nome dele que pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém.